aí foi que dentro da doceria eu me vi uma excelente marqueteira. Eu tô me reencontrando ainda. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Que lição que você tira dessa época? Todo mundo me julgou. Tem que focar na família e focar em se autoconhecer. Qual foi a maior oração que você fez nesse momento, né, de dar esse passo tão forte na fé? Eu sou muito assim, errou, aconteceu. E daqui pra frente, então, o que a gente vai fazer? E aí, naquele momento, eu consegui ser a mãe que eu gostaria de ser todos os dias. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Plano Mestre, onde Deus é o gestor do seu negócio. Mas antes de você continuar, se inscreva no nosso canal, dê um like para que esse vídeo chegue em mais pessoas como você. Hoje temos a presença da Maria, ela é digital influencer, amante do marketing e recentemente viralizou um vídeo junto com seu filho. E vai ser uma conversa muito especial sobre identidade, fé, cura, tempo de Deus e o desafio de ser verdadeira num mundo cheio de moldes. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, é isso mesmo. Acho que vai ser bem legal, assim, apresentar um pouco, né, da minha experiência e também conversar com vocês, que também são pessoas muito queridas, muito talentosas e que eu admiro muito. Muito obrigado e obrigado pela sua presença, pelo seu convite de estar aqui conosco. Maria, nesse mundo de empreendedora, digital influencer, tem algumas características que estão dentro da Maria. Mas lá no íntimo, lá na tua pessoalidade, quem é a Maria hoje? Bom, hoje a Maria, ela é primeiro mãe, né? Porque nesse momento, assim, né, eu tenho passado muito, tudo que eu tenho feito, na verdade, tem se voltado muito para o objetivo de estar mais com a minha família. Então, tudo me traz até aqui neste momento, onde eu quero estar cada vez mais junto da minha família. Porque eu acho que quando a gente foca na família, as coisas expandem, né? Quando o foco principal da nossa vida é a nossa família, tudo dá certo. A questão profissional, a questão financeira, qualquer outra questão que esteja envolvida, assim, na nossa vida, tem que ter o foco no bem-estar, na nossa família mesmo. E eu tenho visto isso na prática. Quando eu comecei a focar na minha família, as coisas foram acontecendo. Então, eu tenho muita fé, eu sou católica, né? Eu acredito que tudo vem na hora que Deus quer, que Ele planeja para a nossa vida. Eu sou amante do marketing, principalmente da publicidade. Então, eu gosto muito de comunicar, de passar informação, né? De estar em contato com outras pessoas. E acho que isso me resume um pouco como ser humano. Maria, falando em missão, né? Sua missão é linda, como você já tem dado para nós aqui essa primeira pincelada, né? Mas em usar a comunicação como fonte de vida é uma missão para você, com certeza. Agora, houve um momento, um clique aí na sua alma que te fez aí você entender, né, melhor a profundidade desse chamado, dessa missão que você hoje está aí com todas as forças assumindo? Então, na verdade, quando eu me formei, quando eu escolhi minha faculdade, na verdade, eu escolhi administração de empresas, porque eu, na verdade, não sabia muito bem o que eu queria. Acho que muita gente que parte para administração, às vezes está junto nesse barco também. E dentro da administração tem muitas áreas que a gente pode escolher, né? Então, tem produção, tem finanças, tem RH e tem o marketing. Então, dentro da minha faculdade, foi quando eu descobri que o marketing era a minha paixão. Naquele momento inicial, dentro da faculdade, que já faz um bom tempo, eu fui muito pro marketing esportivo. Porque eu estava bem envolvida, assim, eu sou palmeirense, né? Oh, que bom, coisa boa, hein? Isso alegrou o nosso podcast, viu, Maria? Quando eu estava na faculdade, meu objetivo principal era trabalhar no Palmeiras. O meu TCC da faculdade foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras e na Mancha Verde. Então, eu queria trabalhar com marketing esportivo no Palmeiras. Aí fiz meu TCC lá no Palmeiras, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing esportivo e marketing propaganda, fiz meu TCC no Londrina Esporte Clube. E na época eu acabei não conseguindo me encaixar em nenhum desses times, desses clubes, por conta de ser um lugar, um ambiente extremamente machista. Hoje tem mudado muito. Sim. Machista, político, de interesses. Então, tinha que se mudar, né, para São Paulo, de repente. Eu acabei ficando por aqui e fui trabalhar. E aí foi quando eu descobri o que eu não queria, que era trabalhar em empresas fechadas, na frente do computador, sentado, batendo cartão.
que aquilo ali não era para mim, né? Eu comecei a ficar doente. E aí eu realmente fiquei doente quando eu trabalhei numa multinacional em Londrina. E eu fiquei doente, né? Desenvolvi diversos transtornos alimentares, de depressão, de ansiedade, porque não era aquilo ali não era para mim. E foi quando eu comecei a fazer o curso de chefe de cozinha. Como hobby. Não pretendia abrir nada, assim, porque eu ainda não tinha descoberto o empreendedorismo. E o hobby do meu marido sempre foi comer. Sair para comer. Legal. Esse é prazeroso, esse Conhecer hobby. cafeterias novas, restaurantes novos e tal. E aí, dentro do curso de chefe, eu encontrei a confeitaria, que era uma coisa que eu gostava de fazer, de comer, e uma oportunidade para eu sair daquele ambiente que estava me deixando doente. E aí, eu abri a doceria. Fiquei 8 anos com a doceria. Mas dentro da doceria, quando eu estava na doceria, foi quando deu o boom das redes sociais. Então, antes da doceria, era só praticamente sem Facebook. Pós-doceria, pós-pandemia, daí entrou outras redes sociais. Então, Instagram, TikTok, Snapchat, o próprio WhatsApp Business. Que aí foi que dentro da doceria eu me vi uma excelente marqueteira. E aí eu vendia muito por conta disso. Até a gente estava conversando antes de começar o programa. Eu não sei como que a gente vendia as coisas sem internet. Exato. Pois é, né? A gente até comentou, né? Como que a gente vivia sem essa questão da internet, WhatsApp, smartphone, né? Como que a gente vivia, né? A gente não consegue hoje visualizar isso, né? Como que éramos, né? Exatamente. exato. Como que a gente falava do nosso negócio? E aí, na época, assim, que começou a gravar os stories gravados, né? Nós mesmos gravando selfie, né? Eu lembro que era motivo de muita chacota, sabe? Ah lá, que coisa, falando do negócio dela e tal. E aquilo lá, pra mim, foi um encontro. Falei, gente, é isso que eu gosto de fazer. De comunicar, de aparecer, de falar do produto, não só do meu, mas aí eu comecei a fazer publicidade de outras marcas, que daí, às vezes, não tinha coragem de aparecer, via que eu tinha. E aí começava a ver em mim uma oportunidade de divulgar o seu negócio. E aí as coisas foram tomando outros rumos, né? E aí eu falo assim, fechei a doceria, né? Encerrou o ciclo, Faz parte. né? Assim, não deu certo, não deu errado também, mas encerrou o ciclo. Certo. E aí agora, assim, eu tô me reencontrando ainda. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Isso é normal, né, Eu Maria? acho que, inclusive, se alguém de repente está assistindo e se sente perdido, que não está no lugar certo, eu acho que toda hora é hora. Acho que a gente não pode morrer infeliz, doente, do jeito que eu tava. Né? A gente tem que focar na família e focar em se autoconhecer. Perfeito. Eu quero lembrar de uma coisa lá atrás um pouquinho, porque eu me recordo disso, né? Você começou trabalhando lá no restaurante dos seus pais. Sim. Então, um abraço, inclusive, para eles. Encomenda, balcão, enfim, faz tudo que dá, né? Mas que lição que você tira dessa época, desse tempo, para os dias de hoje, quem é a Maria, quem que está fazendo esse trabalho? Então, eu vejo assim, né? Eu admiro muito meus pais. Eu acho que eles são feras, assim. Hoje eu tô trabalhando lá no restaurante, assim, eu já sabia que eles eram bons. Sim. Mas hoje, estando dentro, São melhores são que você muito imaginava. bons, entendeu? E assim, só que eu acho que sucesso não muda caráter. Então, eu aprendi muito isso. Sabe? Inclusive, até uma pessoa me perguntou no Instagram outro dia, ai, aqui você se dá essa simplicidade sendo filha de pais empreendedores de sucesso. E eu acho que é justamente isso, o sucesso não muda caráter. Então, a gente tem que ter empatia, ter respeito pelas pessoas. Então, isso que eu aprendi. Aprendi a conversar com o público, aprendi a olhar para a pessoa, para o ser humano como pessoa, sabe? Assim, não fazer diferença, tratar todo mundo igual, e que o trabalho dignifica. Então, acho que é isso, assim, a questão de caráter, né? Não é porque você tem um bom negócio, ou porque você é filho de fulano, porque isso não tem nada a ver, né? Porque tem muita gente que não é filho do fulano e que é muito melhor do que quem é filho do fulano. Exato. Tem toda a razão. Né? E forjar esse caráter, né? Não tem como, vai vir de berço, vai vir dentro de casa, Sim. com lições do dia a dia, Exatamente. né? Maravilha. Você falou no período que você foi CLT, né? Que você adoeceu, era algo que você não se sentia confortável em estar trabalhando lá. E que você teve uma virada de chave, mas você consegue citar, assim,
um momento mais chocante, que foi um grito de dentro da sua alma que fez você ter um despertar para sair do CLT? Na verdade, acho que foi a vez que eu fiquei doente mesmo, assim, que eu não conseguia sair da cama para ir trabalhar. Nossa. Né? Eu chegava atrasada todos os dias porque eu não queria ir. Só que assim, eu carregava um peso muito grande de trabalhar numa multinacional. Que assim, na época, essa multinacional que eu trabalhei, para quem fazia administração na UEL, era o ápice. Todo mundo queria trabalhar nessa empresa. Então eu carregava essa responsabilidade que eu mesma dei para mim. Tipo assim, nossa, consegui acessar essa empresa. Então eu, né? E outra, quando eu falei que eu ia sair desse trabalho para abrir a doceria, todo mundo me julgou, menos o meu marido. Ele me apoiava. Se eu falasse que eu ia fazer qualquer coisa, ele falava, vai. Mas eu vi assim, de familiares, tudo, você é louca, você vai abrir mão de uma estabilidade dessa, de uma oportunidade dessa, de crescer numa multinacional, para um duvidoso, né, que é empreender, começar do zero. Eu falei, vou. E eu saí, assim, quando eu resolvi que eu ia abrir a doceria, deu 6 meses, eu já estava com a doceria aberta. Nossa. Olha. Então, assim, eu nunca tive medo. Você tinha quanto tempo de casa nessa empresa? Uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Uau! Mas eu vejo assim, tudo isso que eu passei de CLT foi muita falta também de autoconhecimento. Porque, assim, eu precisava trabalhar. Eu tinha minha formação. E eu não queria desapontar meus pais, né? Eu queria, queria dar um orgulho, assim, né? Não queria ficar desempregada também, enfim. E como eu ainda não tinha descoberto essa veia empreendedora, para mim não tinha outra opção a não ser trabalhar. Né? Então, a multinacional, para mim, foi o melhor dos mundos, né? Não tinha mais para onde eu ir. Se não fosse aquilo, eu não sei o que ia ser. Já então, eu era não o via auge. nada além daquilo. E aí, foi no curso de chefe, assim, que acho que deu essa virada, assim, bom, eu tenho talento para isso também, né? Para fazer bolo, para fazer doce. Então, eu acho que eu vou encarar. Mas você foi buscando não estar contente porque estava doente. E isso foi quanto tempo, assim? Foi... entre eu começar a fazer o curso, assim, e decidir que eu ia fechar, que eu ia sair para abrir a doceria, foi uns 4 meses. 1 ano, vamos supor. Tá. 1 ano, vamos dizer assim, entre começar o curso de chefe até chegar no módulo de confeitaria, até resolver que eu ia abrir. Legal. Maria, nós temos tantos livros bíblicos que nos inspiram, né? E um deles é o livro de Jó. E os primeiros versículos aqui de Jó falam um pouco de quem ele era, né? Era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se mantinha longe do mal. Mas mesmo assim, nos mais de 40 capítulos que a gente tem no livro de Jó, a gente vê o sofrimento desse homem. Tudo que ele perdeu. Perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu tudo que ele mais amava talvez na vida, né? Nesse salto da fé que você deu para empreender, né? Para poder criar aí uma empresa, uma marca, qual foi o momento ali que a sua alma gritou, que você chorou? Ou qual foi a maior oração que você fez nesse momento, né, de dar esse passo tão forte na fé? Então, na verdade, quando eu abri a doceria, eu contei isso naquela vez, né? No que testemunho, eu dei o né? testemunho na pastoral. Eu esqueci de contratar Jesus para trabalhar comigo. Ele não era o gestor do seu Ele negócio. não era o gestor. O plano Cuca e não era o plano mestre. Exatamente. Então, assim, eu não convidei ele para trabalhar comigo, né? Eu sempre fui católica, mas naquele momento da minha vida, assim, não estava nas minhas prioridades, né? Então, eu só precisava sair da onde eu estava e ir para um outro lugar, mas assim, sempre, claro, né, crendo e orando e tal, mas não era a minha prioridade. E só aconteceu quando virou prioridade, né? E isso, assim, passaram-se uns 4 anos de tentativa e erro. Ai, acho que não vai dar certo. Esse ano, se não for, vou fechar. Esse ano, né? Só que ainda não tinha chamado ele para trabalhar comigo. E aí foi quando eu fiz o ECC. O ECC. O ECC foi a virada de chave de fé, que foi onde a gente se reconectou, eu e meu esposo, a gente se reconectou com a religião, com Deus, enfim. Que as coisas começaram a fazer sentido. Porque foi a partir desse momento também, além das coisas terem melhorado na doceria, melhorado na nossa casa,
as coisas também foram caminhando para essa parte da publicidade, do marketing, porque dentro da igreja, hoje, eu sirvo como ministro da liturgia, como pascom, então tá tudo relacionado com esse meu chamado de comunicação, né? Que eu só redescobri quando eu me reconectei com Deus, né? E tem até uma história da questão financeira, que é o testemunho de um milagre. A gente, quando eu saí do meu trabalho na multinacional, a gente estava quebrado. A gente vendeu um carro para abrir a doceria. E as coisas não davam certo, não ia. Ia, mas assim, não sobrava. Era aquele vender a janta para pagar o almoço e ia, não ia. Não tinha internet, a gente não sabia, não vendia bem assim. E a gente, na época, a gente morava em Londrina e a gente veio para Rolândia e colocamos nosso apartamento para vender. A gente ficou 6 anos anunciando aquele apartamento. E não vendia um apartamento, uma graça, a gente não sabia por que não vendia. E aí eu tava no ápice, assim, tipo assim, bom, se esse mês não for, vai fechar. E o apartamento era a nossa última salvação, assim, e não vendia. Daí teve um encontro da Pastoral dos Empreendedores. E teve, eu não sei, se eu não me engano, era a última do ano, porque foi um encerramento, teve um momento bem legal que o Adilson leu uma palavra. E, nossa, naquele momento era pra mim, assim, né? Como se você estivesse falando realmente pra mim. Como se a gente tivesse conversado e você estivesse fazendo aquele dia pra mim, assim. E aí eu chorei, entreguei, rezei muito, né? Coloquei meu negócio, meu futuro, minha família, os caminhos, tudo na mão de Deus. E daí, nossa, foi instantâneo. Acabou o grupo, eu saí da porta, meu celular tocou. Olha. Era a corretora. Oi, Maria, vendi seu apartamento. Meu Deus, que resposta, hein? Nossa Senhora. Falei, não, é mentira. Saindo da igreja. Não, eu saí do grupo, tava indo pro carro, tocou o telefone. Olha só. Maria, corretora, vendi seu apartamento. Falei, não. Aí sim, aí foi uma resposta assim muito rápida, né? E aí pra gente enxergar também que é tudo no tempo de Deus, porque se eu tivesse vendido esse apartamento que fosse há 6 meses antes, não era o momento. Eu acho que a gente já tinha perdido tudo, assim, né? Porque a gente não tinha maturidade, a gente não tinha na nossa mente qual eram as nossas prioridades. Então parece que Deus permitiu que a gente chegasse até essa situação para aprender sobre as prioridades da vida. Que a gente soubesse utilizar isso com sabedoria. E foi exatamente o que ele fez, assim, certinho. Parece que ele pegou o roteiro e fez. É tão bonito ver isso, né, Aguinaldo? A gente pega a trajetória, a gente vê a ação de Deus em cada momento, né? Você citou algo muito importante, né? Porque às vezes quando as coisas não dão certo, a gente acaba pensando tantas outras coisas, mas tem um propósito em tudo. Não deu certo. Há 6 meses atrás, a venda do apartamento, porque era para ser naquele dia. Sim. E foi o dia marcado através da palavra de Deus. Para quê? Para que houvesse um grande testemunho também. Um testemunho de fé, para que pudesse também edificar as outras pessoas. Para que você pudesse estar aqui hoje também, para dizer para quem está nos acompanhando, né, que tudo tem um propósito na vida, né? Não é nada por acaso. E a partir desse momento também, desse dia, né, dessa resposta, assim, muita coisa mudou lá na doceria, porque eu acho assim, a gente também tem muito medo de mudança, tem medo de desapegar de certas coisas. E eu já estava meio refazendo assim os planos da doceria, sabe? Tinha coisas para mim que já não faziam mais sentido, eu estava focando mais na minha família. Então, assim, quem trabalha com cozinha, com restaurante, com doceria, padaria, sabe que não é um trabalho fácil. Você começa cedo e termina à tarde. Épocas de festivas, Páscoa. É uma loucura, Natal, uma loucura, Dia das Mães. Então, eu não tinha essas datas. Então, tinha coisas para mim que já não faziam mais sentido. E a partir daquele dia, foi quando eu tomei algumas decisões, assim, de diminuir um pouco o ritmo, né? E aí, mais uma vez, a gente tem medo do julgamento. Ah, mas vai fechar? Ah, mas deu errado? Ah, mas você não vai mais? Não, eu só estou reestruturando, sabe? E acho que a gente, às vezes, tem que parar para ver isso, né? Tem que ouvir um pouco mais da palavra, ouvir um pouco mais de Deus para a gente rever as nossas prioridades. Porque às vezes a gente vai só empurrando com a barriga, tentando se encaixar num espaço que já não é mais seu, que já não faz mais sentido. É o ciclo, né, que precisou fechar mesmo na sua vida, né? E é também importante a gente entender isso, né, que tudo tem um ciclo, né?
Começo, o meio e o fim. Senão não tem como começar outro também, né? Sim. Acredito que tenha sido o maior vale e profundo que você tenha passado nesse período, Sim. né? E muitas pessoas passam por isso. Você buscar forças de entender que Deus não estava como uma prioridade. Eu me recordo agora, um dia lá no Empreendedor Cristão, eu não vou me recordar perfeitamente, mas eu lembro que você falou que chegou lá desarmada, muito desanimada, e escutou alguém falando de que também estava passando por um vale e que tinha saído. Aham. Tem algo assim, né? Sim. Tem esse momento aí. Sim, tem esse momento lá. Eu não vou lembrar também quem que era, assim, mas o grupo foi muito bom, assim, porque a gente acha que só a gente tá passando, né? As pessoas têm Exato. medo de conversar sobre isso, não sei porquê, né? E lá era uma troca de experiência mesmo, onde a gente se sentia acolhido. Tipo assim, nossa, não sou só eu realmente que tô passando por isso, né? E que eu tava no lugar certo. Lugar certo, na hora certa, com a palavra certa, né? A palavra de Deus sempre é assertiva, né? É verdade. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Bom, falando sobre essa experiência ainda do nosso grupo do empreendedor, nós ficamos lá 2 anos, né? 2 anos. Trazendo um pouquinho dessa experiência. Hoje você é uma pessoa que demonstra para nós, né, a maturidade, mas também uma pessoa de esperança, né, que pode também trazer essa realidade para quem está nos acompanhando, de esperar em Deus, esperar com confiança, né? Em relação às finanças, né? Porque foi um milagre também que aconteceu, como Sim. você disse, a venda aí do seu apartamento. Mas houve algum outro momento em que Deus agiu com providência, né, diante da sua realidade, das suas necessidades, nesse período que você está transitando entre o CLT e a vida de empreendedora? Tem essa questão. Não, na questão financeira, acho que não. Fora o financeiro. Fora o financeiro. Não, eu acho que assim, a parte do ECC foi muito importante para mim. Ah, Foi um milagre mesmo. Foi um milagre, assim, falo da conversão mesmo. De ser rebatizada, Olha só. assim, sabe? De Renovar pensar, mesmo. de pensar assim, gente, por que eu fiquei tanto tempo fora, sabe? É. Porque depois as coisas fazem sentido, assim, né? Porque a gente põe a família em prioridade e Deus em prioridade. O resto acontece naturalmente, assim, é só quem tá lá dentro da igreja, tendo intimidade. intimidade, né? Rotina de oração, assim mesmo, para saber. Tem uma história também, quando eu fiz a oficina de oração, lá na paróquia São Paulo também, com a Gi. Eu sou assim, na verdade, até hoje, mas eu melhorei. Sabe, Tomé? Vê para crer. Exatamente. Uma coisa assim que a igreja me trouxe assim pra minha vida mesmo. Quando eu comecei a oficina de oração, também fui meio assim, desconfiada. Eu achei que a gente ia aprender a ler a Bíblia. Que a gente ia aprender, ia ler a Bíblia, conhecer a história da Bíblia e tal, tal. E não, na verdade, ela te ensina, a oficina de oração é uma oficina para você aprender a ter intimidade com Deus, no silêncio. Nossa. Para mim, que gosto de falar, muito difícil, mas foi necessário. Ele me chamou também para esse momento que eu estava precisando silenciar. E aí eu lembro assim, na primeira oportunidade que a gente teve de se apresentar, eu falei assim que eu era uma pessoa tão ansiosa, tão que precisava de uma coisa assim para acreditar, que eu ia nos grupos, por exemplo, de oração, grupo de cura e libertação, e eu não conseguia nem me envolver na oração porque eu queria ver a pessoa desmaiando, porque eu queria ver a pessoa repousando. Queria ver a pessoa passando mal, eu queria ver. E aí até tem uma situação engraçada que a gente estava participando, acho que era não sei se era trido ou se era 7 semanas de cura e libertação, eu não sei. Sim. Mas assim, eu escolhi até a roupa que eu ia, porque se eu desmaiasse aquele dia, você entendeu? Aí teve um dia que eu esqueci, fui de vestido. Olha aí. Falei pra minha amiga, se eu repousar hoje, pelo amor de Deus, você me repara, hein? Você não me deixa com as pernas pro alto. Deixa descoberto. E aí, na época, lá contei, né? Todo mundo riu e realmente, assim, eu ficava procurando, assim, ó, não conseguia nem prestar atenção. E aí tem um momento lá da oficina de oração, que é o retiro, né? Que a gente fica um tempo, a gente ficou, acho que foram 4 horas em silêncio, num lugar, né? O deserto, para fazer o fechamento da oficina de oração. E aí, a hora que eu cheguei lá no lugar, era um lugar afastado, né? Que ela age
conduziu, falou, então agora a gente vai ficar 4 horas em silêncio, vocês vão ter algumas leituras guia, e é isso. É o momento de vocês se conectar. Falei, meu Deus, não vai dar. Não vai dar, eu não vou conseguir ficar 4 horas e tal. Sei que passou assim. E aí eu tava uma hora deitada lá e lendo a Bíblia e olhando pro céu e nada acontecia, esperando um milagre, né? Deus descer, não sei o que eu tava esperando ali. Aí, quer saber? Vou andar. Vou andar. Fui andar. Era uma chácara, assim. Fui andar. Aí passei atrás de um orquidário, assim, me veio um cheiro. Um cheiro, assim, de uma flor, a flor mais cheirosa que eu já senti na minha vida. Falei, gente, que isso? Até me arrepio. Aí eu falei, gente, que isso? Aí fui seguindo o cheiro, assim, cheguei, era um jasmim. Falei, é isso. Tipo assim, tá nos detalhes, tá na folha, tá no vento, tá na flor, tá em tudo. Então, As pequenas coisas. nas pequenas coisas, nos pequenos milagres do dia a dia. No sobrenatural. Não preciso repousar para isso, sabe? Então, esse também foi um grande... É que assim, a doceria, o CLT, foram detalhes que me trouxeram tudo isso. Porque foi a partir dessa doença da CLT que eu comecei a me autoconhecer, que então eu, né, já era casada, mas aí a gente buscou a igreja, a gente buscou o ECC. Então, essa parte, assim, a CLT, a doceria, são só coadjuvantes. Sim. Para me trazerem aonde eu tô aqui hoje. Então, assim, eu viveria tudo de novo, se fosse para estar onde eu tô hoje, sabe? Cada detalhe Deus foi cuidando com tanto carinho, né? Do lado de cá, você percebeu, na hora que você começou a falar do jasmim, do cheiro, teus olhos começaram a brilhar. Assim. Não, porque foi Sim. muito Você vê louco. como é uma coisa Porque assim, me espiritual, chamou a da atenção, espiritualidade. porque eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito de ganhar flores. Sabe, assim, me dá comida. Não me dá flores, que eu não sou muito assim. Eu não sinto, né? Ganhava flores, meu marido, ele me dava, tal, mas, ai, pra mim, Não é algo que... não me brilhava. E eu falava, você é flor cheirosa? Eu nunca achei flor cheirosa. Olha só. E aí me pegou nisso. Mas assim, ó, eu virei da orquidário, veio aquele cheiro assim, ó, e a flor não tava aqui, tava lá. Falei, gente, como é possível uma flor exalar o cheiro aqui? Então, assim, é possível. Deus. Essas coisas a gente não tem explicação. Ô Maria, a gente está falando de tudo tem seu tempo, né? O Rei Salomão fala que tudo tem seu tempo e nós temos que, como empreendedor, correr atrás do tempo, parece, né? E você dizendo ali atrás que Deus não estava em primeiro lugar, nos seus planos, etc. Quando você tem um clique, que entende que Deus tem que estar nos lugares, é quando você mais teve que praticar a paciência para que aquilo não te atrapalhasse na velocidade que você queria. Isso é muito difícil, ter essa paciência ainda que com Deus? É muito difícil. É muito difícil. Todo dia você tem que entregar sem querer pegar de volta. Porque você entrega um dia, no outro dia você já tá lá ansiosa. Aí no outro dia você entrega a ansiedade, no outro dia você tá lá, pegou de volta. Aí você vai de novo na missa e entrega ansiedade, entrega tudo, né? As angústias, entrega tudo. Na segunda-feira você vai lá e pega de volta. Você não deixa A lá, gente né? vai lá ler um trecho da Bíblia que você pode jogar todas as suas Dores. preocupações, né? Você citou outro dia aqui esse versículo. Aí daqui a pouco a gente pega de volta e coloca Só que nas assim, é costas. nítido como eu sou mais... Tenho muito mais fé hoje, assim. Né? Eu tô melhor, bem mais paciente. Eu falei no episódio passado aqui, que vai sair ao ar agora segunda, né? Usado, né? Mas Deus tem uma paciência conosco, né? Grandiosa. E não é preguiçoso, olha só. A paciência de Deus é algo que chama muito a nossa atenção, né? E falando em paciência, você teve um vídeo que viralizou no Brasil inteiro, né? E esse vídeo traz para nós a sua autenticidade. Quem é a Maria, né? Você acha que nesse momento que esse vídeo viralizou, isso também é um testemunho para as famílias, para quem tem uma empresa, inclusive uma empresa familiar como a sua? Você acha que também isso é um testemunho? É um testemunho também. São vários testemunhos. Eu imagino que você deve ter ouvido muita coisa em relação a esse vídeo, né? Muito. Que lá você estava fazendo um geladinho, né? Sim. É isso, para quem talvez não acompanhou ainda, né? A história é assim. O meu filho estava de férias. E aí a gente já não tem mais o que fazer, né? Porque a gente já fez de tudo para entreter a criança e nada. E aí eu tive um estalo lá assim, que também para mim foi coisa de Deus. Ele tinha me pedido um carrinho. E aí naquele momento ali a gente estava lá no restaurante, porque ele estava indo comigo ficar um horário ali. E aí eu lembrei desse carrinho, falei, quer saber? Eu vou entreter ele pra gente... Assim, deixa eu voltar.
Pode voltar, fica à vontade. Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre como a gente vai explicar para os nossos filhos que a vida não é fácil. Justo. Esse é o ponto de partida. Justo. Porque eles têm tudo que quer, na hora que quer. Exato. Claro, a gente não dá tudo que quer, mas a gente tenta fazer o possível, né? E aí eu tava nessa coisa, sabe? Como é que a gente vai explicar pro Vicente que a vida não é fácil, que ele tem que valorizar as coisas, né? Enfim, eu tava com essa preocupação na minha cabeça. E a mãe, ela sempre se culpa. Ela sempre acha que tá... A gente tenta fazer o certo, mas a gente nunca sabe se tá certo, se tá errado e o que vai dar de ruim lá na frente. E aí, nesse momento, me deu esse estalo da motinha. Eu falei, quer saber? Eu vou ensinar educação financeira para esse menino. Falei, filho, você lembra aquela motinha que você me pediu? Lembro. Então, você vai trabalhar para comprar ela. Você quer vender geladinho, pudim ou brownie? Geladinho. Falei, então tá bom. Então, nós vamos fazer geladinho. E, a princípio, nós vamos vender ali no condomínio que a gente mora e para a família. E aí, a gente vai juntar dinheiro e nós vamos comprar essa moto. Beleza. Saí do restaurante, fui no mercado, comprei as coisas e fui para casa. Vamos fazer geladinho, vamos fazer. Detalhe, assim, que na doceria eu nunca fiz geladinho. Era um doce, assim, tranquilo de fazer, mas nunca tinha pensado em geladinho na doceria. Sim. Era uma coisa nova. Fiz geladinho. E como eu já produzia conteúdo para as redes sociais, falei, vou gravar. Olha. E aí aconteceu a situação. Ele não derruba o geladinho. Eu acho que ele tá segurando, ele acha que eu tô segurando, e daí escorrega e cai lá dentro da leiteira lá e faz uma bagunça. E eu assusto na hora. Eu faço... "Ah!" E aí ele assusta com a minha reação e chora, porque ele acha que eu vou brigar com ele. Achei tão bonito o gesto que ele fez, né? De chorar e pedir desculpa pra mãe. pedir Meu Deus. Né? E aí, naquele momento, eu consegui ser a mãe que eu gostaria de ser todos os dias. Nossa. De acolher, de resolver a situação, de validar o sentimento, de falar que ele pode chorar, de falar que ele pode errar. Até tem uma continuação desse vídeo, tem a parte 2, que daí eu erro na sequência. Eu cometo um erro lá, daí ele pede desculpa de novo, daí eu falo, não, agora fui eu. Dele, então você também é. Tipo assim, né? Quer dizer, então, assim, foi muito importante, sabe? Assim, até pra mim, porque eu também estava comentando, né? Eu sou filha única, meu marido é filho único, e ele também é filho único, Vicente. E acho que por eu ser filha única, eu sempre falava que eu ia ter 4 filhos. E quando o Vicente nasceu, eu não tive depressão pós-parto. Mas eu não me reconheci num primeiro momento, assim, como mãe. Eu acho que como eu sou filha única, a gente tem algumas características diferentes de irmãos, de ser mais solitário, não no sentido ruim. Eu falo no sentido bom de você aprender a conviver com a sua própria companhia. Eu sempre tive muitos amigos, sempre fui rodeada da minha família, não tenho trauma, nada disso. Tô falando assim, que eu não sei como é ter irmãos. Mas quando você tem um filho, a responsabilidade de ter um filho, de você não poder... Você perder um pouco a sua individualidade como pessoa, eu me vi um pouco perdida ali na maternidade. Né? Que interessante isso. E é muito maluco mesmo. Então, eu me vi ali uma pessoa dependendo de mim e eu dependendo de uma pessoa, né? Porque é um bebê que precisa 100% da minha atenção. Eu também não posso fazer... assim, ele depende de mim e eu dependo dele para fazer minhas coisas a partir de agora. Então, eu como filha única, tenho essa percepção. Vocês têm irmãos. Sim. Né? Vocês não tem essa... Não dá pra captar esse sentimento. E eu também não consigo captar, né? Porque as pessoas falam, como o Vicente não vai ter irmão? É tão bom ter irmão. Eu falo, mas pra mim foi bom ser filha única. Sim. Só que neste momento, quando eu me tornei mãe, ver uma pessoa ali dependendo de mim 100% e eu dependendo de uma pessoa 100%, não foi uma tarefa fácil. Então, esse vídeo... Então, assim, eu sempre me subestimei muito como mãe. Então, esse vídeo também foi uma resposta de Deus pra mim. Pra você. Que lindo. No sentido de, tipo assim, Poxa. você está fazendo um bom trabalho. Nossa, Maria, que legal. Então, assim, foi muito legal. Fora, assim, áudios que eu recebi muito áudio de gente do mundo inteiro, assim, áudio de 10 minutos. Maria, eu tenho 30 anos, 40 anos. Hoje você me curou. Olha. Hoje eu me senti acolhida. Naquela dia que eu tinha 4 anos, que eu derrubei uma coisa e minha mãe me bateu. Tremendo, hein? Então, eu recebi muita coisa, assim, Gente, que eu nem que tenho legal. capacidade de suportar, assim, no sentido de acolher a pessoa, sabe? Claro. Muita coisa eu até dei uma filtrada. Certo. Porque foi muito forte mesmo as coisas que eu recebi. Mas nesse sentido de que as pessoas, elas vivem em casas tão disfuncionais, em famílias tão disfuncionais, que elas nem acreditam que possa ser capaz corrigir um erro com acolhimento. Sem que seja brigando, gritando, batendo, humilhando,
né? Uhum. Então foi muito importante, assim, para muitas. Não era sobre geladinho, na verdade, né? Foi sobre outras coisas. Maria, olha, sinceramente, foi um grande ensinamento, né? Eu sou pai, né? O Guinaldo também. E a gente aprende tanto quando a gente vê algo assim, sabe? A paciência, o cuidado e o jeito de falar, né? O jeito de falar. Eu acho que essa maneira da gente poder aqui bater esse papo, conversar um pouco sobre isso, nos ajuda, nos inspira também a saber lidar com as pessoas, seja no trabalho, mas principalmente dentro da família, né? Perfeito. E eu não tinha ideia, né, de que essa construção do vídeo, na verdade, ele veio e te acolheu. Sim, Ele te acolheu, né? sim. Aí você voltou lá, viu, nossa, olha o que eu fiz, Aham. né? E agora você jogar isso, que outras pessoas conseguiram enxergar também em você como uma mãe, olha, é de Deus mesmo. Não é? É de Deus, não tem como. Não tem. Não tem como. E aí, assim, eu também gosto de falar, assim, que aquele vídeo, aquele recorte de 1 minuto e 51, é o recorte da mãe que eu gostaria de ser todos os dias. Mas nós somos seres humanos, sabe? Então, eu também depois fiz um outro vídeo para me conectar com mães, né? Porque muitas mães também falaram assim, ai, eu sou uma péssima mãe, ai, eu não consigo agir assim com meu filho, ai, eu não, né? Aí depois eu falei que eu também não sou assim 100%, mas a gente tem que estar disposto todos os dias a acordar e ser uma pessoa melhor, né? A quebrar ciclos, a estudar, a compreender, as coisas evoluem tanto, a maternidade também evolui, né? As relações evoluem. Então, depois eu gravei um vídeo e falei, eu não sou assim 100%, eu não sou... Perfeito. Eu explodo também, eu grito também, Claro. eu sou brava, não parece, mas eu sou Sim. brava, né? Mas Teu marido deve estar concordando nesse momento. ser brava, ser dura, assim, firme, não tem a ver com falta de respeito, né? Não tem a ver com... né? Tem a ver com você ser firme, né? Ter um propósito ali, uma regra, mas tem que ter respeito. Tem que ter acolhimento. Exato. E é legal até pensar, porque a rede social, né, ela é cheia de máscaras, com filtros imagináveis daquilo Roteiros, que... né? Roteiros, etc e tal. E agora você ter essa experiência de que a maternidade que te colocou nessa condição de tirar filtro, de tirar a máscara, ser verdadeiramente quem é a Maria ali no íntimo, e isso tudo por conta do filho. Aham. Porque ele é a matriz do negócio, né? Ele, aham. Então, assim, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, realmente foi um reencontro também comigo mesma. Uhum. Eu tô fazendo um bom papel. Legal. Tá. Ô Maria, agora, para lidar com tudo isso, porque agora você ficou exposta, sua família também ficou exposta, seu filho de 6 anos também ficou exposto, né? Você citou ainda há pouco a questão da essência, de não perder a essência, né? Mas qual que é o segredo de manter tudo isso? Não perder a essência, exposição, família. Na verdade, assim, a gente tá aprendendo. Porque, assim, quem posta conteúdo para as redes sociais espera esse dia chegar. Sim. Espera o dia que um vídeo vai viralizar, que vai tomar uma proporção nacional e internacional. E foi, né? Nacional e internacional. Eu recebi muita gente, assim, principalmente países angolanos que falam português, né? Bastante Portugal, Espanha e brasileiros de outros países. Muita coisa. E as pessoas se envolvem mesmo com a história, sabe? Jura? É demais. Impressionante, É né? impressionante. Muitos famosos também, né? Que Impressionante. comentaram, enfim. A gente ainda tá aprendendo, né? E nós somos ansiosos, eu e o Vicente. Meu marido é mais tranquilo, ele já não aparece tanto, né? Mas eu tô blindando bastante o Vicente no sentido de não repassar muitas coisas para ele. Porque ainda é muito novo, né? É muita informação. E tudo eu faço com o consentimento dele. Então, vamos na TV, você quer ir? Quero ir. Então, vamos. É tudo conversado, né? Assim, eu gosto. Então, para mim, não é um problema. Mas a gente ainda tá aprendendo, né? E Bacana. assim, só que eu peço para Deus todos os dias me dar sabedoria, me dar consciência, né? E os pezinhos no chão. Sim, sim. Para não perder a essência, né? E o cuidado também da família ali. Eu acredito, Maria, que você tem uma missão para com as mães de crianças, especialmente nessa idade, né?
você tem essa missão, porque se chamou tanto atenção assim, né? É porque Deus está te pedindo algo, né? Se você tá né? falando... Concordo. Não, talvez Como é que eu vou falar que Olha não? aqui, né? Não, talvez eu Já esteja, entregou umas 2, 3 vezes, né? talvez eu esteja, talvez sendo um pouco Amém, ousado amém, né? nesse Amém. sentido, né? Mas eu acredito que Deus tem um plano aí grandioso, porque foi, né, a proporção que tomou para você. Ó, e ele não sabe da minha pergunta. É verdade. Ele não sabe, porque uma das minhas perguntas, né, que eu tenho aqui para tentar falar para o pessoal pela tua história, era tentar colocar que então você é amante do marketing digital, unindo-se como mãe, você encontrou um propósito. Esse Sim. propósito, ele não é só para si mesma. Aí você está mexendo daqui a pouco com a cura do próximo, com a quebra de uma crença limitante do próximo, porque se auto-intitular que ser mãe eu não sou suficiente e nem um pouco boa para isso, é uma crença limitante. Sim. Então, o Adilson falando, eu acho que você tem um caminho a trilhar, eu acredito que você esteja pensando muito sobre isso nesse momento. Eu tenho também, né? Eu nem coloquei isso no questionário, mas agora você está falando, e eu tenho também uma outra questão, na verdade, acho que o meu propósito está muito relacionado a mulheres, no geral, não só mães. Porque eu tenho também um histórico mesmo, que surgiu através da minha doença lá na multinacional, de transtorno alimentar. Então, enquanto eu estava na doceria, a partir de todo o autoconhecimento, eu busquei tratamento por conta. Porque eu só consegui me curar de transtornos alimentares quando eu assumi a minha bronca, vamos dizer assim. Porque quando eu ainda morava com os meus pais, não que eles eram negligentes ou não prestassem atenção, mas essas doenças de compulsão alimentar, de bulimia, essas coisas, as pessoas ainda rotulam demais como frescura, como não tem necessidade, como eu não vejo você comer, você vive de dieta, né? Mas a gente sabe que a gente passa. E quando eu, a partir do autoconhecimento, busquei ajuda por mim mesma, sem depender de financeiro, de nada de ninguém, abri mão de muitas coisas para poder cuidar da minha saúde nesse sentido, na época eu acabei ajudando muita gente também, por falar nesse assunto que ninguém fala. Por expor. Por expor, né? Porque eu relatei todo o meu tratamento na internet, que foi quando eu consegui emagrecer, foi quando eu consegui me curar dessa doença e tal. Então, mais uma vez, eu falando para mulheres. Então, nessa questão da compulsão alimentar, quem tem compulsão alimentar é um sofrimento sozinho. Porque quem tem compulsão alimentar, assim como quem tem compulsão por drogas, por álcool, por compras, faz escondido. Verdade. Então, quem tem compulsão alimentar, come escondido. E aí, se eu chego para alguém que convive comigo e falo, você tem compulsão alimentar, precisa de tratamento. Mas eu não vejo você comer. Mas você vive de dieta, porque vive. Só que não emagrece, não consegue atingir o objetivo porque tá doente. Mas ninguém vê a doença. Então, as pessoas não acreditam. Então, quando eu expus isso, muitas mulheres também recebi um monte de relato. Sabe assim? Então, foi assim, a primeira prova que eu tive, acho que essa foi a virada, então. Que você tinha me perguntado. Acho que foi essa primeira ação que eu fiz, que eu vi, que eu podia ajudar muita gente. Né? Então, até assim, né, durante a conversa eu lembrei disso. Quando eu estava para fechar a doceria, eu comecei a fazer uma pós-graduação em transtornos alimentares. Pós-graduação em transtornos alimentares, nunca... Pós-graduação para quem para quem tem qualquer faculdade, na verdade, mas principalmente relacionado a publicidade, até psicólogo, nutrição, tal. E aí eu fiz, era uma especialização em transtornos alimentares, que na minha cabeça eu ia abrir um consultório para ajudar as pessoas. Eu precisava ajudar gente. Eu precisava ajudar as pessoas. A empreendedora é duro. Eu precisava ajudar pessoas e eu não estava sabendo como. Então, até isso eu comecei a fazer. Então, a primeira vez assim que eu vi que eu podia ajudar muitas pessoas foi nessa questão dos transtornos alimentares e agora uma segunda confirmação nessa questão de maternidade, mas sempre voltado muito para mulheres. Bom, falando em doce, receita, né? Receita de bolo. A palavra de Deus é recheada disso, né? Traz para nós aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, diz assim, olha: o homem de bem ganha o favor do Senhor. A mulher de valor é o diadema do marido.
Então, a gente tem aqui uma receita também, né? Buscar a sabedoria, buscar a Deus. Agora, a receita da Maria para se manter firme, esposa, mãe e também nessa veia empreendedora que ainda nós citamos ainda há pouco, né? Tem uma receita? Como é que você faz? Quais são as suas orações diárias, se você puder compartilhar com a gente, né? Na verdade, durante todo esse processo de tratamento, de autoconhecimento, a gente aprende que para você estar bem, você tem que estar com os 3 pilares em dia da vida, que é o espiritual, o físico e o emocional, Olha só. né? Então, o espiritual acho que é o mais difícil, né? Porque tem as lutas, né? Nossa, muitas. Então, a gente costuma desanimar quando a gente não vê o resultado, né? Esse é o mais difícil, eu acho. Mas todos os dias eu faço a minha oração, né? Eu entrego. E quando eu não sei o que falar, tem uma música que eu coloco para escutar, que fala: eu entrego o meu dia, tudo que eu for fazer, eu te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Então eu escuto essa música de manhã, quase todos os dias, na verdade, e entrego. A questão da parte, a parte física é isso mesmo, né? Eu acho assim que a gente não tem como cuidar do outro se a gente não tiver cuidado. Então, a parte de atividade física mesmo, né? Que além de tudo é bom para a mente, que é o terceiro pilar. Então, que é a questão do autocuidado mesmo, do autoconhecimento, saber quem é você, né? Porque eu sofri todo esse tempo no CLT porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia qual era a minha missão, eu não sabia qual era o meu propósito. E aí, quando os 3 pilares se alinharam, lógico, né? É uma batalha todos os dias, não é sempre que os 3 pilares estão certos. Às vezes a gente desanima da parte física, né? Às vezes a gente deixa um pouco de lado a parte emocional, mas quando a gente busca alinhar essas 3 partes, assim, é quando a gente vê que as coisas acontecem. Perfeito. Perfeito. Olha, o Adilson trouxe para nós agora nesse momento, internamente, dentro da sua casa, esses 3 pilares. Mas você é uma pessoa que trabalha fortalecendo o nome das pessoas, das empresas, etc. Para quem está nos assistindo, quer entender também nesse teu lado empreendedor, que é nato, o que eles devem fazer para ter uma boa comunicação, inclusive para chegar naquele seu presente que foi nesse vídeo junto com o seu filho. O que elas devem fazer? Ó, eu aprendi agora, tá? Ué, tá ótimo. Tá ótimo. Então tem coisa para nos ensinar. Porque assim, eu sou social media também, então eu cuido de algumas redes sociais, de algumas empresas. E a gente realmente tem um planejamento estratégico, a gente entende com quem que a gente está conversando, né? A gente tem que saber isso primeiro, com quem que a gente quer falar. Então, qual que é o nosso público-alvo? Qual que é a nossa persona? Com quem que eu quero falar? Eu sou uma empresa que vende para quem? Para homem, para mulher, para velho, para idoso, para jovem, para criança? Né? Quais são os hobbies dessas pessoas? Para a gente direcionar a linguagem. Ok. Então, primeira coisa, assim, a gente tem que saber com quem a gente vai falar. Quem é o nosso público-alvo? Acho que começa daí. Qual que é o objetivo? Você quer viralizar na internet? Você quer vender mais? Você quer vender mais aonde? Na loja física? Na loja online? Qual é o seu produto? Qual é o seu produto que você quer vender? Então, a gente também faz essa análise. A persona e o objetivo de aparecer na internet. E aí, a gente faz o planejamento estratégico. Mas o que eu aprendi com o meu vídeo, assim, que você pode ter o roteiro, você pode ter a maquiagem, você pode ter o local certo, que você acha que é certo. Mas se não for você, não adianta. Tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro e tem que conectar. As pessoas têm que se identificar com aquilo, né? Então, às vezes, a gente fala, eu falo por mim mesma, a gente tá cansado já de ver as coisas na internet. Parece que é tudo igual, Isso. tudo igual, tudo igual. A gente gosta mais quando é umas coisas mais que, nossa, isso acontece na minha casa também. Nossa, eu também faço isso, né? Nossa, eu preciso fazer isso. Então, assim, tem que ser conteúdo genuíno, que parte de você. Então, é o seu jeito de falar, não adianta tentar decorar e falar alguma coisa que não faz nada, que não tem nada, você não sustenta aquilo. Não é você. Não tem verdade. Né? Você olha a pessoa falando, meu Deus, e ainda mais se você conhece a pessoa, Não, né? Você aí- fala, aí nossa, ferrou. não é ela. Aí ferrou. Não é. Então é isso, ó, não adianta ter maquiagem boa, não adianta você alugar um lugar maravilhoso, né? Se não for você, tem que ser você. Não tem ninguém melhor para falar do seu negócio do que você, né?
E tem muita gente que nem sabe qual é o direito do seu negócio. A gente vê muito isso, né? Quando eu vou, às vezes, fazer algum orçamento, alguma coisa, fazer alguma reunião para fechar algum contrato de social media. Você chega para a pessoa, qual que é o seu negócio? Ah, na verdade, Então, às vezes, nem a pessoa sabe. Nem ela Né? sabe. Então, é muito... Você tem que ser o seu... Primeiro assim, né? Às vezes a pessoa ela não tem talento para aparecer, ela não tem, né, ela não é desinibida, não gosta, tem vergonha, enfim. Mas tem que saber o seu negócio para poder passar para alguém. Para alguém fazer no seu lugar. Mas eu sempre dou um jeitinho de fazer a pessoa aparecer. Bom, Eu bom. acho que não tem melhor. Maria, falando em fé, falando de plano mestre, né? O plano de Deus na nossa vida, projeto, propósito de Deus também. A orientação de Deus, a orientação divina para os seus conteúdos, né? Para o seu negócio, né? Como que você busca essa orientação de Deus? Como é que você faz? Claro, as orações, mas você consegue captar isso? De que forma? Como é que você coloca isso dentro dos seus conteúdos? Na verdade, é tudo muito natural. Sabe? E Ou sobrenatural. Pode ser. Juntos, né? Eu tenho alguns conteúdos lá no meu feed, né? Por exemplo, o dia que o Vicente chegou de coroinha. A gente posta algumas coisas na igreja também, nos stories. Mas essas coisas, assim, deve ser sobrenatural mesmo, porque são coisas não planejadas, mas que eu ouvi muito também. As pessoas, eu ouço até hoje, na verdade, as pessoas falando que foram na igreja porque viram um story. Que eu tô evangelizando também, assim, às vezes sem querer, Cara, olha só. né? Então, quem às vezes, né, se expõe na internet, assim, tem que saber que tem esse poder também de servir de exemplo, né? Por um lado, isso é maravilhoso, né? Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Mas tudo que envolve, assim, a fé é muito natural, sabe? Eu não tenho um roteiro para isso. Entendi. Espontâneo. É espontâneo. Agora, entra também aqui uma figura que também é um pilar, seu esposo, né? Com certeza seu esposo também participa disso, né? Compartilha com você também, mas como é que é essa conversa entre você e seu esposo, que também é ministro da Eucaristia, né? Pai, também trabalha. Como é que é essa partilha entre você, essa conversa? Ainda há pouco você até disse que às vezes teu filho tá lá, né? A gente estava falando aqui em off, né? Seu filho tá lá no celular, alguma coisa, e ele tá ouvindo tudo que tá acontecendo, depois participa daquela conversa também. Mas entre você e ele, como é que é essa... Então, nós somos bem opostos nessa questão de aparecer, né? Ele até gosta, ele posta bastante coisa e tal, mas do jeitinho dele. Só que ele é o meu maior apoiador, assim, né? Legal. Então, assim, se eu falar pra ele que eu vou fazer tal coisa, ele me apoia, né? Então, ele é um pai maravilhoso, ele é muito trabalhador, ele é muito dedicado, ele é muito organizado, eu já não sou. As pessoas acham que eu sou super organizada. Isso foi, inclusive, uma outra coisa que Deus trouxe pra minha vida, que foi ordem, tá? Eu ainda tenho aprendido muito, mas eu sou muito desorganizada, bagunceira. E aí teve uma pregação também, que eu não vou saber qual foi, num determinado momento, mas que era uma pregação de ordem. Que Deus é um Deus de ordem. E eu era muito desorganizada, assim, na doceria. Tanto questão de compra, planilhas, financeiro, sabe? E daí, depois disso também, desse aprendizado, a questão de ordem, né? Até com a rotina do Vicente. Questão de rotina mesmo, de agenda. São pequenas coisas que fazem diferença, né? Mas quando eu trouxe ordem para nossa família, as coisas também começaram a melhorar. E o meu marido é muito de ordem. Então, às vezes, até tinha alguns atritos por conta disso. De eu ser mais bagunceiro, ele mais organizado. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, assim, né? Tem seus defeitos, todo mundo tem. Sim, claro. Mas a gente se complementa muito. E a gente é muito fechado, nós três, assim. É nós três e pronto, sabe? A gente não precisa de mais. Lógico, nós temos nossos amigos, tem a família. Mas a gente, quando tá só nós três, nós somos perfeitos. É aquela questão que se sente confortável dentro da própria casa, não Exatamente. precisa... Pode receber pessoas, evidente, Sim. mas basta. Sim, porque tem a família que a gente vê que a pessoa não aguenta ficar dentro de casa, né? Exatamente. Muita gente assim. E não, Que precisa ter convidados todo final de exatamente. semana. E nós três somos muito conectados, assim, sabe? A gente é muito legal. Bonito, muito bonito. Maria, a Maria de hoje, né, fevereiro de 2026, olhando para Maria lá, doente,
dentro de uma CLT, sofrendo, com essa tua maturidade hoje, se você pudesse encontrar essa Maria, qual conselho amoroso, qual a melhor frase que você poderia falar para essa Maria? Eu acho que era não foque nos outros. Não tente agradar as pessoas. Se conheça e se agrade você mesma. Acho que é isso. Esse era um dos grandes desafios seu nessa época? Sim, medo de julgamento, medo do que as pessoas vão achar, tentar se encaixar em lugares que você não cabe, sabe? Que não te pertence. É isso, não foque fora, sabe? Não tente agradar os outros. Foque em você. E eu acho que isso também tem muito de mãe. Olhar para a outra e tentar pensar que ela é melhor do que eu. Sim, muito. Né? A gente se compara o tempo inteiro. A gente se compara e a gente não só se compara, mas também se diminui muito, né? Muito. Às vezes é aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Mas diante dessa realidade de propósito, de querer colher as coisas, muita gente é assim, né? Quer colher antes de plantar, né? Ou planta uma coisa e quer colher outra, né? Como é que você lida com essa situação também, sabe? De ser uma pessoa assim para frente, de querer fazer, mas também esperar o tempo de Deus. Você ainda há pouco falou sobre a questão da paciência, né? Mas isso ainda é uma luta para você, assim, tão forte? Você está engateando ainda nesse propósito? A gente tem que ter muita paciência. Mas quando a gente consegue enxergar o simples, fica mais fácil. Porque, claro, todo mundo espera um dia de um milagre gigantesco, assim, né? Todo mundo tem um objetivo na vida, né? Uma coisa grandiosa, né? Um sonho, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você começa a valorizar pequenas coisas, que nem tá aqui, sabe, assim? Ai, gente, até semana passada eu não ia estar aqui. E daí tudo virou assim de cabeça para baixo, né? Então, quando você começa a ver os pequenos milagres do dia a dia, a espera por uma coisa grandiosa fica mais fácil, fica mais leve, né? Porque dá esperança, vai acontecer. Mas olha tudo que está acontecendo, sabe assim? É isso. Inexplicável, né? Inexplicável. Olha, se dentro aqui, nós, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão pensar dessa maneira. Fica tentando imaginar como que é passar por isso, como que é chegar nesse ponto de acontecer algo como aconteceu contigo. Eu imagino você que está num turbilhão de emoções, de pensamentos, como ainda está tentando se conectar, Maria. Não, e assim, se você não tiver fé, se você não tiver propósito, se você não tiver autoconhecimento, não é se corrompe, mas você se perde. Se perde. Porque aparece muita oportunidade. De várias coisas, sabe? Então, se você não realmente, se não fosse agora, se fosse há um ano atrás, por exemplo, não sei como seria, né? Então é isso, é questão da hora. Você lembra de números? Visualizações, o que aumentou de rede social? Eu tô hoje com 22 milhões de visualizações no meu Instagram todos os dias. 22 milhões. Todos os dias? É assim, tá subindo, é a mensura de um mês, né? Nos últimos 30 dias, 22 milhões de visualizações. Todo dia sobe. Quanto? Né? 22 milhões de visualizações. É muita visualização. É a torcida do Palmeiras, mais ou menos, não é? Os 20 milhões? Não, metade, eu acho. Metade. Bom, Né? eu tô com no Instagram 120 mil seguidores. Você tinha quantos 19 antes? mil. 19 mil. Você tinha bastante. Não, foi 100 mil seguidores em 2 dias. Meu Deus do céu. Foram 100 mil seguidores em 2 dias. Vamos lá. Tô aqui, você tá vendo seu celular, etc e tal. Vamos dar uma olhada. Como que foi? Ô, louco, gente. Assim, primeiro eu postei no TikTok o vídeo. Hoje no TikTok esse vídeo está com 12 milhões de visualizações. E isso monetiza. Por isso que tem tanta gente na internet fazendo besteira, sabe? Por isso que a gente vê tanta gente sem essência, fazendo coisa absurda na internet, porque as pessoas se perdem por conta de dinheiro. Sim. Né? E aí viralizou lá no TikTok, e aí isso foi num sábado. Sábado, né? Aí viralizou e tal. Aí na quinta-feira eu pensei, gente, vou postar esse vídeo no Instagram, né? Vai que viraliza. Em 2 dias, 100 mil seguidores. Olha só. Aí cada hora que eu atualizava, assim, gente, desabafo, a pessoa falando que estava sendo curada, né? Tinha de tudo, assim, tinha muita crítica também, né? As pessoas achavam realmente que
foi só porque a câmera estava ligada, que depois que a câmera desligou eu ia bater no meu filho, Nossa! que aquilo ali era uma coisa ensaiada, só porque a câmera estava ligada. Teve também esse tipo de comentário. Muito. Que esse menino deve ser muito... Ele já deve ter sofrido muito na vida, Meu porque Deus essa do céu. reação que ele teve é uma reação de muito medo, que essa mãe já deve ter repreendido ele muito mal, e Teve de tudo, assim. Meu Deus. Não, teve de tudo. É muita exposição, né? Sim, e aí vem a questão de você se conhecer, saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é, você fica doente. Você internaliza essas coisas, fala, realmente eu sou uma péssima mãe. Né? Se você vê os comentários desse, né, e tal, se você, né, até as terapeutas dele me ligaram, Maria, você tá bem? Com esses comentários que a gente tá vendo? E ele, como é que ele tá? Eu, gente, fica tranquila. Se eu der um palco pro maluco ou outro, é só pra viralizar mais. É só pra dar mais engajamento. Mais um. Só pra dar mais engajamento. Mas a parte boa foi infinitamente melhor. Maria, Jesus entrou na casa de Pedro, né? Curou a sogra dele. Mas Jesus entrou pela porta. Você agora está entrando por uma outra porta, né? Que são as redes sociais. E entrar na casa das pessoas, tocar naquela realidade, com certeza também traz para você um certo receio, medo. Como é que você lida com tudo isso também? Surgindo esse sentimento, sabe, de uma missão tão grande, mas você está entrando. Cada vez mais Deus está colocando você na casa de pessoas, eu tenho certeza, pessoas que precisavam ver, ouvir e sabe também que você, sendo essa mulher de Deus, tem uma palavra certa para aquelas pessoas, né? Causa um pouco de medo, né? Com certeza. Então, aí vem essa questão da gente, de repente, até se menosprezar, né? Será que eu sou essa pessoa, né? Será que eu posso assumir essa responsabilidade? Então, assim, tudo que eu vou postar, por mais genuíno que seja, por mais verdadeiro que seja, assim, sobre a nossa família, eu até ponho na balança, assim, sabe? Eu ainda tô aprendendo. Eu tomo cuidado, às vezes, com algumas coisas, sabe? Mas eu tenho recebido a confirmação todos os dias de que eu tô fazendo um bom trabalho, né? Ontem mesmo eu fiz um relato do Vicente sobre quando ele era criança, de uma situação. E eu recebo muitas mensagens de gente se identificando, mais uma vez, mães falando, você tem que falar sobre isso, sabe? Comentei um pouco sobre diagnóstico de autismo, os problemas que a gente enfrenta nas escolas, com as crianças, né, tal. E eu recebi também uma enxurrada de mensagens de mães que também estão passando pela mesma situação, que isso tem que ser falado, que isso tem que ser debatido, porque as mães, mais uma vez, estão sofrendo com essas coisas, né, tal, com esses rótulos. Então, eu tomo cuidado para falar certas coisas, mas eu também não deixo de falar. Eu tô tomando um certo cuidado, assim, sabe? E eu tenho uma pessoa que tem me acompanhado, que é outra pessoa enviada por Deus, que é uma assessoria mesmo, né? Que apareceu no meio desse monte de enxurrada enquanto tava chegando mensagem do vídeo viralizado. Mas você conhecia já? Não. Não? Essa pessoa, no Instagram a gente tem 3 lugares onde a gente recebe as mensagens, que é a mensagem principal, as solicitações e as mensagens ocultas. E o meu vídeo viralizou entre sexta e sábado. No domingo à noite eu fui dormir, era 11h30 da noite. Falei, deixa eu ver essas mensagens ocultas, que é aquela mais escondida. A primeira era dessa mulher. Eu abri ela falando. Oi, eu sou assessora da Taeme Thiago, eu sou assessora da Maria Cecília Rodolfo, eu sou assessora da Maria... E eu gostaria de conversar com você. Ela é uma pessoa iluminadíssima, católica, uma mulher de fé também, e hoje ela está me acompanhando. Então, é uma pessoa que eu converso bastante, que é a Érica, maravilhosa, é de Cambé. Olha. E aí ela também ela faz esse tipo de assessoria para essas mulheres, Taeme, por exemplo, que também é muito do nicho da maternidade. Né? Então, ela acompanha mulheres nesse sentido, desse nicho de maternidade. Então, eu também tiro muita ideia com ela. Ela tem um filho de 6 anos. Então, conectou-se de um jeito que era para ser. Então, ela me ajuda muito, sabe? Ela valida, assim, vamos dizer, né? Ela me ajuda a validar um pouco os conteúdos. Você acha legal isso? Você acha legal aquilo? Tem muita coisa que eu quero falar, que ela já me orientou. Histórias legais também para compartilhar sobre como eu conheci meu esposo, que é muito legal. Sobre quando eu participei de um concurso do Palmeiras. Então, tem muita coisa, assim, que vai ser bem legal. Ó, spoiler. Eu ia te perguntar agora. Você não pode dar um pouco de alguma história do planejamento? Porque, poxa, você deve estar pensando... Em 2026,
tá sendo um furacão para Não, você mudou, assim. e não dá nem para falar que não. Mas você já deve estar planejando, então, junto com ela, muita coisa bacana por aí. Sim, muita coisa legal vem por aí. Porque daí, assim, a gente tem um plano, né? Deus vem e faz outro. Então, daí a gente tem que recomeçar. Eu produzia conteúdo, mas era voltado para outra coisa. Era mais minha vida sozinha, né? Como mulher. E agora não. Então, eu vou voltar para o nicho de maternidade. Vou continuar, né? No nicho mulher também. Porque, como eu falei, né? A gente tem que estar bem para cuidar do outro. Então, eu tenho a minha rotina de saúde comigo para poder cuidar do meu filho, da minha casa, do meu marido, né? Então, tudo é uma coisa só. Mas agora eu tenho que reescrever o roteiro, né? Então, trazer mais coisas do meu filho, no sentido, assim, de resgatar memórias mesmo. Porque eu tenho muita coisa, assim, para acrescentar. Sim, todo mundo tem, né? Mas como eu tô nessa posição de ter essa visibilidade, de poder contribuir de alguma forma, eu vou aproveitar a oportunidade para ajudar outras pessoas. Lindo isso. Bonito, Lindo isso mesmo, isso. para ajudar as outras pessoas, né? Maria, a gente está quase concluindo aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo, né? Mas eu queria te perguntar, que frase você escolheria como título da Maria hoje? Meu Ou uma Deus. palavra, talvez. Uma palavra, uma frase. Também, para que as pessoas que estão acompanhando a gente, talvez uma mensagem também nessa frase ou nessa palavra, né? Para a mãe que é empreendedora, que batalha, que trabalha todo dia, que talvez está com dificuldade também de lidar com o filho, né? De manter, né? O trabalho, a família, o casamento, os filhos, né? Que título você daria hoje para essa Nossa, a frase Maria? é difícil, mas assim, em primeiro lugar, acho que é fé, né? E eu acho que ressignificar, sabe? Ressignificar traumas. Sim, é possível, sabe? Não é porque você teve uma história escrita até hoje, vamos dizer assim, né? Então, você escreveu sua história até hoje, que precisa ser assim daqui pra frente. É muito isso que eu faço com o Vicente, que é ressignificar. Porque na nossa infância, talvez vocês também tenham vivido mais ou menos o que eu vivi. Os nossos pais faziam o que eles sabiam fazer pelo nosso melhor. Às vezes era batendo, às vezes era castigando, às vezes era gritando, às vezes era reprimindo alguma situação, não validando alguns sentimentos. E isso vai deixando marcas na gente. Muitas pessoas, assim, eu vejo o que eu reaprendi depois que eu fui mãe. Eu tive que ressignificar muitas coisas. Porque, assim, hoje eu tenho consciência de que tudo que meus pais fizeram pra mim foi pro meu melhor. Nunca foi pensando no pior, em me castigar, em me, né? Mas o jeito que eu, Maria, com a minha personalidade, absorvi disso, não foi, talvez, exatamente o que eles queriam ter me passado. Sim. Então, algumas coisas me feriram, algumas coisas me causaram trauma, tal. Só que eu não preciso levar esses traumas pra frente. Eu tenho que ressignificar. E a gente só consegue ressignificar se a gente se conhece e se a gente tem intimidade com Deus. Senão, não tem jeito. Então, eu acho que é muito isso, assim. A gente não se acomodar. Ai, minha vida é assim, pronto, acabou. Não. Né? Se você tem alguma coisa, que nem no meu caso, era compulsão alimentar. Eu sabia que eu tinha alguma coisa para ser curada. Né? Porque eu tinha uma compulsão, eu tinha um problema. E a gente acha que não, que é só falta de vontade, né? Falta Isso foi de... tudo terapia também? Hã? Sim. Tudo terapia também. Terapia, medicação. Porque as pessoas têm receio, às vezes, de terapia também, né, Maria? Sim. Não, gente, terapia é vida. É vida. Tem que fazer. Concordo. Né? E quem faz tem que fazer porque tem que lidar com os outros que tem que fazer e não faz. Né? Eu falo isso. A gente Boa faz essa. terapia para Pra nós. lidar com quem precisa fazer e não faz. Mas eu acho que é isso, é a gente não se acomodar no sentido tipo assim, minha vida é ruim e vai ser ruim assim porque é assim. Não. Minha vida é ruim porque eu tive um passado e uma história. Mas se eu quero ser melhor, eu vou atrás de ser melhor. Eu não quero que meu filho tenha os traumas que eu tive. Então eu vou melhorar para poder passar para ele de um outro jeito. E as coisas, que nem a gente falou, as coisas evoluem, os relacionamentos evoluem, os estudos evoluem, a neurociência evolui. Então, tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Não só simplesmente, porque minha mãe fez assim e pronto. Meu pai fez assim e é isso. Então, a gente tem que querer ser melhor todos os dias. E aí, quando você tem um filho, não tem objetivo maior, né? Se não for pelos nossos filhos, né? Se eu não for melhor para ele,
A situação do vídeo, por exemplo, a gente trata melhor, às vezes, um desconhecido numa situação como essa, que de repente está na nossa casa e derruba uma xícara e... Não, pelo amor de Deus, não tem problema, vamos pegar um pano. E o nosso filho, que é nossa herança... Olha o que você fez. Olha o que você fez. Exatamente. Mas não, era pra estar aqui. E às vezes bate, às vezes castiga. Tipo, não faz sentido nenhum se a gente parar pra pensar. Então, Sim. a gente tem que buscar ser melhor pros nossos e não se acomodar. Então, acho que assim, fé e ressignificar. Certo. Fé e ressignificar, né? Ressignificar. É isso mesmo. Isso, Correto. ressignificar. Correto. Ô Maria, nosso podcast chama Plano Mestre, né? Você acompanhou e nós somos gratos também, porque você era uma das pessoas assíduas lá no Isso. Empreendedor Cristão, né? E quando a gente fala de Plano Mestre, eu sempre cito aqui sobre rota, sobre o GPS da vida, e a gente vai começando a ter intimidade com Cristo, e a gente começa a colocar realmente os planos para o Mestre, né? Eu percebo o quanto na sua vida você foi, depois que entendeu que ele tem que estar no plano, você teve reviravoltas. Sim. Eu fui para lá, fui para cá. E um dos meus maiores objetivos, eu falei no nosso primeiro episódio, que um dos maiores propósitos disso aqui é tentar mostrar isso para as pessoas. Os últimos 4, 5 anos, eu pautei minhas decisões profissionais em oração. Joelho, seja jejum, seja aquilo que cada um queira. E você está fazendo isso. Eu queria que você falasse esses momentos que você fez isso, para deixar uma mensagem final para essas pessoas que talvez não entenderam isso ou que estão tentando fazer isso. Eu acho que a partir do momento que virou a chave mesmo, assim, da reconexão com Deus mesmo, é uma coisa diária mesmo. Tem que virar um hábito, tem que entregar realmente. E assim, o que eu vejo, o que eu sinto, né, depois disso, até quando eu saí do CLT, né, a gente sempre tem muito medo. Medo que não vai dar certo, medo que as pessoas não vão gostar, medo que eu vou perder dinheiro, medo que, né? Mas quando você tá conectada com Deus, você não tem medo. Sabe, assim, tô falando eu. Certo. O que eu percebi de mim, todas as reviravoltas que a minha vida deu, principalmente profissional, foi tão leve, sabe, assim, porque eu tava amparada realmente, acho que essa é a palavra. Foi leve, fala assim, não, fechou o ciclo, vou começar outro ciclo, Deus tá aqui comigo. Se não der certo, eu vou fechar e vou outro ciclo. Eu sei quem eu sou. Eu sei que se esse aqui não der certo, eu tenho capacidade para outra coisa. Sabe, assim... É confiar, né? É isso. E você sabe, assim, inclusive eu já quero agradecer, porque a gente vem aqui e acha que não vai ter o que falar. Que acha que quem sou eu para vir aqui falar alguma coisa. Mas a gente se ouvindo... Sim. Mais uma vez, assim, eu tô vendo como eu realmente amadureci. A gente, às vezes, põe na linha do tempo, que nem a gente tá fazendo aqui, né? De toda a trajetória para chegar até aqui. Eu tô aqui pensando, falando, nossa, realmente você é feroz, né? Maria, você é um lápis na mão de Deus, né? Quem disse isso não foi eu, foi Santa Teresa de Calcutá, né? Que nós temos esse lápis na mão de Deus. E o livro dos Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos e é o único livro que não termina. Tem 28 capítulos, mas não conclui o livro. Você está escrevendo o 29º capítulo dos Atos dos Apóstolos. Exatamente. Porque, de fato, é o ato dos apóstolos, daqueles que, claro, encontraram Jesus, está escrevendo, né? Então, você está escrevendo essa história, né? Você está dizendo aquilo que, de fato, Deus está fazendo na sua vida. Você brilha os olhos, seu coração palpita e a sua voz toca o coração das pessoas que estão acompanhando a gente, né? Então, continua firme. Eu gostaria muito de dizer isso para você. Continua, vai em frente, sabe? E você disse algo muito importante. Tem alguém perto de você te assessorando, né? E também tem muita gente rezando por você. Orando por você para que você continue. Eu peço que continue. Isso, pode ter certeza. E agora vai ter mais pessoas ainda que vão estar colocando você nas orações. É verdade. Pegando um ganchinho do que você falou agora há pouco, a última pessoa que veio aqui, eu não vou falar porque vai ao ar segunda-feira, ela traduziu em uma palavra algo que é muito claro naquilo que você acabou de falar e serviu para mim. Quando a gente entrega o nosso plano, mestre, nossas decisões para Deus, seja qual for, eu vou sem medo,
você tem um alívio. É. É um alívio, e esse acalanto é espiritual, né? Então, acho que vem muito de encontro tudo aquilo que É porque nós quando a estamos gente vivendo. entrega, a gente fala assim, eu te entrego, mas você faz do seu jeito. E aí o seu jeito pode ser que não é o meu. Então a gente, assim, quando a gente tá alinhado, a gente quer que dê certo. Mas se não der, a gente já entendeu que não era pra ser. Por isso que eu falo que é mais leve. Porque quando a gente entrega é isso. Entrega, mas faz a sua vontade. Se não for pra ser, tira. E daí se tirou, tirou. Não era pra ser. Não era para ser. Então Maravilha, é isso, aí fica mais leve, né? Porque daí você não põe a culpa, você não assume a culpa do fracasso, a culpa, né? Não assume essa culpa, né? Lógico, você tem que saber onde você errou, mas eu acho que deu pra entender, né? Que fica mais leve assim você ir pra outra, entender que tá tudo bem. É igual eu falei pro Vicente, errou, tá tudo bem. Próximo, vamos resolver. Pronto. Tá tudo bem, Eu é sou só essa, seguir. eu sou essa pessoa. Sabe? Isso me ajuda muito. Tipo assim, eu não olho o problema pra trás. Eu sou muito assim, errou, aconteceu, e daqui pra frente, então o que que a gente vai fazer? Não é procurar onde errou, quem que errou, o que que foi o Olhar problema, no quem que retrovisor, né? Ai, isso até me cansa às vezes, principalmente profissionalmente no meu trabalho, né? Então, assim, eu gosto muito de lidar com pessoas, então eu sou muito do acolhimento. Então, errou, tá tudo bem, errou. E daqui pra frente, então, como é que a gente vai fazer pra não errar mais? Como que a gente vai resolver isso aqui? O restaurante tá pra abrir, e daí? Nós precisamos olhar daqui pra frente. Pronto. Né? A pessoa não se sente mal, não se sente culpada, se sente acolhida e tudo flui, porque tá todo mundo em harmonia, em paz. Verdade. Bom, aproveitando, queria que você falasse a sua rede social, fizesse aí a sua propaganda. Tudo bem que já tem 120 mil pessoas Não, mas sabendo, pode vir mais. né? Pode vir mais. Mas, por favor, fala para nossa audiência, para o nosso público, como Eu que te posto contrata. a minha rotina, o meu dia a dia, a questão das publicidades, tudo é no Instagram. Então é @MariaCarolinaACR, tudo junto. Maria Carolina com 2 As no final, CR, tudo junto, de Charelle Rodrigues. E no TikTok é o mesmo Maria Carolina ACR. Maravilha. Tem algum telefone? No meu Instagram tem o telefone da assessora. Tá. Pô, bacana. Maria, Ótimo. eu quero te agradecer muito por você estar participando aqui conosco, tá? É um prazer, porque a gente já sabia um pouquinho da sua história lá no outro programa que nós fazíamos, mas não era nada digital. E é dar um parabéns muito grande por essa conquista que você está tendo. Eu acho que é merecedora de muita coisa e eu tenho certeza que tem muita luz ainda para vir. Não, eu que agradeço esse segundo chamado. Eu vejo muita evolução da Maria lá do grupo para essa Maria, Olha. né? Se me perguntasse lá naquele grupo, mas eu ainda estava com a doceria aberta, né? Mas e daí? O que você vai fazer? Eu não sei, acho que eu ia falar que eu ia estar na doceria até hoje. Sim. Né? E como são as coisas? Nem lembro quanto tempo faz isso, uns 3 anos, 4 anos, Faz 3 anos. 3 né? anos. 3 anos. E eu vejo muito evolução minha, assim, então tudo valeu a pena. Maria, muito obrigado mais uma vez. E para você que está nos acompanhando, compartilha, deixa o seu comentário também, o seu like, né? Dê o seu like, faça o comentário e compartilha para que outras pessoas também possam acompanhar esse episódio, tá bom? E eu te espero, aliás, nós te esperamos no próximo episódio, o Plano Mestre, Deus é o gestor do seu negócio.